Na terça-feira voltamos à nossa escola bíblica, não é? Não sei se vocês têm estudado as lições. Vocês são os alunos aplicados, não é? Glória a Deus. Mas hoje voltamos também à nossa meditação, ao nosso estudo no Evangelho de Marcos. Temos estado a navegar, a viajar no Evangelho de Marcos, a aprendermos coisas juntos sobre este Evangelho, sobre a mensagem do Evangelho. E hoje eu gostava de falar convosco um bocadinho sobre Jesus como o supridor das nossas necessidades. Aleluia. Jesus, aquele que provê, aquele que supre as nossas necessidades. Não sei, algum de vocês já teve alguma vez alguma necessidade? Amém. Vai. Há por aí alguns que são mesmo abençoados, bem necessidades têm, não é? Já passou alguma vez por alguma luta? Por alguma prova? Já alguma vez o pão parece que não aparecia? Já alguma vez passou assim por alguma dificuldade? A Bíblia diz-nos que Jesus é aquele que responde às nossas necessidades. É aquele que supre as nossas necessidades. E no capítulo 6 de Marcos, versículo 30, vamos ler um texto muito conhecido que nos ajuda a perceber isso. E Jesus quer hoje revelar-se como aquele que vai suprir, vai cuidar, vai responder às nossas necessidades. Então, capítulo 6, versículo 30. Quem encontrou diz amém. Amém. Saquem dos telemóveis, dos iPads, dos iPhones, das Bíblias em papel. É importante é que seja Bíblia. Vai lá, versículo 30. E os apóstolos ajuntaram-se a Jesus e contaram-lhe tudo, tanto o que tinham feito como o que tinham ensinado. E ele disse-lhes: vindo vós aqui à parte a um lugar deserto e repousai e descansai um pouco, porque havia muitos que iam e vinham e não tinham tempo para comer. E foram sós num barco para um lugar deserto. E a multidão viu-os partir, e muitos os conheceram, e correram para lá a pé de todas as cidades. E ali chegaram primeiro do que eles, e aproximaram-se deles. E Jesus, saindo, viu uma grande multidão, e teve compaixão deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor. E começou a ensinar-lhes muitas coisas. E como o dia fosse já muito adiantado, os seus discípulos se aproximaram dele e lhe disseram: o lugar é deserto e o dia está muito adiantado. Despede-os para que vão aos campos e aldeias circunvizinhas e comprem pão para si, porque não têm o comer. Jesus, porém, respondendo-lhes, disse-lhes: dá-lhes vós de comer. E eles disseram-lhe: iremos nós e compraremos 200 dinheiros de pão para lhes darmos de comer. E Jesus disse-lhes: quantos pães tendes? E de ver. E sabendo eles, disseram: 5 pães e 2 peixes. E ordenou-lhes que fizessem assentar a todos em grupos sob a erva verde. E assentaram-se, e repartidos de 100 em 100, de 50 em 50, e tomando ele os 5 pães e os 2 peixes, levantou os olhos ao céu, e abençoou, e partiu os pães, e deu-os aos seus discípulos, para que os pusessem diante deles, e repartiu os 2 peixes por todos. E todos comeram, e ficaram fartos. Aleluia. E levantaram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. E os que comeram os pães eram quase 5.000 homens. Senhor, te agradecemos pela tua palavra. Oramos a ti no nome de Jesus, para que hoje também sejas o supridor das nossas necessidades. Estamos diante de ti como os discípulos estavam, como a multidão estava. Vimos a ti com as nossas lutas, as nossas provas, as nossas fraquezas, mas sabemos que tu estás connosco e tu és poderoso, aleluia, para responder também às nossas necessidades. Vem falar com cada um de nós, no nome de Jesus Cristo. Amém. E os irmãos dizem? Amém. Muito bem. Jesus, o supridor das nossas necessidades. Veja, o evangelista Marcos continua a fazer a viagem dele. E nós estamos a acompanhar. Começámos no capítulo 1, em que o evangelista nos apresentou Jesus como o Deus feito homem, o Filho de Deus. Passámos por ele como Jesus, aquele que é o perdoador, aquele que responde a todas as nossas enfermidades, etc. E hoje encontramos-lo descrevendo Jesus
como aquele que fazia coisas extraordinárias, fazia coisas maravilhosas. No texto que vamos agora observar, Jesus revela-se como aquele que é poderoso para responder às nossas necessidades. Ele é poderoso para responder às nossas necessidades. E sabem, este texto vai muito mais longe do que simplesmente o suprir do pão. Quando nós olhamos e lemos este texto, pensamos lá no pão e no peixe. Peixe é ali com o Júnior, não é? Se fosse comigo era mais picanha. Mas quando nós lemos este texto, pensamos logo no pão e no peixe e no alimento. Mas o texto vai muito além de simplesmente Jesus suprir o pão e o peixe. A verdade é que Jesus quer suprir todas as necessidades. E não somente as necessidades físicas. Jesus está preocupado com as nossas necessidades emocionais. Jesus está preocupado com as nossas necessidades espirituais. Jesus está preocupado com as nossas lutas internas. E também, obviamente, com as nossas necessidades físicas. Sabem? Em primeiro lugar, este texto diz que Jesus foi suprir ou quer suprir as necessidades de descanso dos discípulos. Não sei se vocês repararam, mas começámos por ler que os discípulos tinham ido pregar o Evangelho, tinham ido fazer coisas extraordinárias e agora voltavam para junto de Jesus. Eles tinham anunciado a chegada do Reino de Deus, tinham dito que os demónios se sujeitavam à palavra da autoridade deles, curaram os enfermos e Marcos diz que os discípulos fizeram tudo o que Jesus mandara. Fizeram tudo aquilo que Jesus lhes tinha ordenado que fizessem. Pregaram que o povo se arrependesse dos pecados e agora voltavam para junto de Jesus, voltavam para junto do Mestre para fazer o relatório. Para fazer o relatório. Mais ou menos como eu fiz no princípio do culto. Há 15 dias que vocês não me viam e eu fiz o relatório para vocês saberem que eu mando a portar bem. Que eu mando a portar bem. E diz que os discípulos vieram. Jesus, tu mandaste-nos pregar o Evangelho e nós fizemos isso. Anunciámos o arrependimento, expulsámos os demónios, curámos os enfermos e foi fantástico. Foi fantástico. E diz que Jesus ouviu o relato deles, mas é interessante que Jesus estava mais preocupado, mais interessado neles do que no serviço deles. Os irmãos ouçam bem. Jesus estava mais interessado, mais preocupado com os discípulos do que com o serviço, com o ministério que eles tinham feito. Irmãos, isto é muito importante para nós hoje. Precisamos perceber que Jesus está mais preocupado connosco do que com aquilo que nós fazemos. Jesus deseja mais estar connosco do que ver o nosso serviço para Ele. Não me entendam mal, obviamente que é bom servir a Deus, sim ou não? Amém. É bom, é importante, mas Jesus está mais preocupado com aquilo que eu sou do que com aquilo que eu estou a fazer para Ele. Jesus chamou os discípulos. Jesus deseja-nos a nós muito mais do que ao nosso serviço. Ele procura o adorador e não a oferta. Há muitos que pensam que Deus está interessado na oferta, mas Deus está interessado no adorador. Deus está interessado em nós. Deus está muito mais interessado em nós do que aquilo que nós lhe vamos trazer. Por isso, o Mestre chamou os discípulos para descansarem. Repararam? Olha o texto a dizer que Jesus os chamou para descansar. Ou seja, Jesus chamou-os para simplesmente estarem com Ele, para simplesmente repousarem do seu trabalho, para recuperarem as forças físicas, para recuperarem as forças emocionais. Irmãos, quando nós enfrentamos os demónios e as lutas e as batalhas, acreditem que isso desgasta-nos fisicamente e emocionalmente de uma maneira terrível. E Jesus disse, olha, eu quero que vocês venham para perto de mim. Eu quero que vocês estejam comigo. Eu quero que vocês descansem. Eu quero que vocês comam, bebam, sei lá, brinquem, conversem, contem anedotas. Não faço a mínima ideia. Não sei se Jesus contava anedotas, mas sei que Jesus era bem disposto. Amém. E era um homem realizado e feliz e plenamente contente. Sabem? O trabalho de pregar o Evangelho, de expulsar demónios, provocava um desgaste físico e emocional muito grande. E Jesus sabia disso. Jesus sabia disso. Jesus tinha consciência disso. Tinha consciência que os discípulos
precisavam de ser cuidados. Os discípulos precisavam de descanso, de restauração. Irmãos, e nós hoje também precisamos disso. Eu sei, a nossa semana às vezes é longa, é dura. As lutas da vida, as lutas familiares, as lutas no trabalho são duras, são árduas. E Jesus chama-te hoje para descansar. Ele quer que tu venhas até Ele, que estejas com Ele, estejas perto dEle para descansar. Irmãos, Ele quer que tu venhas ao culto. Não é para trazeres uma oferta. Claro que a oferta é importante. Nós trazemos a nossa vida, trazemos o nosso sacrifício vivo, trazemos o nosso louvor, mas mais importante que isso és tu. Amém. E Ele está-te a chamar para o descanso, para estares com Ele. Sabem, quando não cuidamos do corpo, quando não cuidamos da alma, estamos a pecar contra o nosso corpo e contra os mandamentos divinos. Aleluia. Ouçam bem, estou a falar muito a sério. Às vezes a gente descansa quando chegar ao céu. Cuidado. Porque Deus diz que aqui na terra nós temos que descansar. Temos que cuidar do nosso corpo, temos que cuidar da nossa mente, temos que cuidar da nossa vida. Só o descanso é que pode fazer com que nós usemos o nosso corpo devidamente para servir a Deus, para adorar a Deus, para cultuar a Deus. Mesmo o Senhor, mesmo o Mestre, mesmo Jesus teve necessidade de descansar. Encontramos-lo muitas vezes a descansar. E Ele sabia que os discípulos precisavam de descansar. O descanso, o lazer, muito longe de ser pecado, é uma dádiva dos céus para nós. Sabe, eu às vezes ouvi alguns pregadores há uns anos atrás como se o descanso, o lazer fosse quase pecado. Não, irmãos, o descanso, o lazer, o estar com a família, o brincar com os filhos, o sair com a esposa para jantar, isto é importante, faz parte da nossa necessidade. E Jesus disse, olha, discípulos, venham descansar, venham estar comigo, vamos repousar, as pessoas podem esperar. Agora é tempo de estarmos juntos. É tempo de estarmos juntos. Então, em primeiro lugar, irmãos, Jesus quer suprir a nossa necessidade de descanso. Não é por acaso que Ele disse, vinde a mim todos os estáis quê? Cheios de força. Não! Todos os estáis cansados, oprimidos, e eu vos aliviarei. Eu vos darei descanso. Em segundo lugar, o texto diz que Jesus queria suprir a necessidade da multidão de um pastor e de ensino. Vejam que antes de Jesus pensar no pão, antes de Jesus cuidar do pão, Ele primeiro quis cuidar da necessidade de descanso dos seus discípulos. E agora Ele quer cuidar da necessidade que a multidão tinha de ter um pastor e de receber o ensino desse pastor. Sabem, as multidões que sempre seguiam Jesus conseguiam identificar para onde é que Ele ia. Estavam sempre atentos. Olha lá ver, para onde é que Jesus vai, para onde é que os discípulos vão. Andavam atrás dele de um lado para o outro. Conseguiam até chegar antes que o barco que Jesus ia utilizar. E diz que quando Jesus desceu do barco, não ficou zangado. Não disse, esta rapaziada nem me deixa descansar. Não ficou incomodado, aborrecido. Mas o texto diz que ele sentiu uma grande compaixão pela multidão. Eu aprecio isto. Jesus nunca fica cansado da sua presença, irmão. Não fica cansado das suas necessidades. Diz que Ele sente uma grande compaixão por nós. Ele sente, Ele identifica-se, Ele sofre por nós. Diz que se identificou com a multidão, sentiu as dores deles, sentiu a tristeza deles, sentiu as necessidades deles. Ele sofria com a necessidade que Ele via na multidão e Ele desejava estender misericórdia para eles. Ele desejava de alguma maneira aliviar o sofrimento, responder às suas necessidades. Eu creio, irmãos, que Jesus hoje quer fazer isso connosco também. Aleluia. Amém. Ele sente compaixão por ti, pelas tuas lutas, pelas tuas batalhas, pelo teu sofrimento. Neste caso, Marcos diz-nos que o motivo que fez com que Jesus sentisse esta profunda compaixão, sentisse este desejo de ajudar a multidão, é porque diz que eles eram como um enorme rebanho que não tinha o quê? Não tinha o pastor. Então Jesus quer ser o nosso bom pastor. Amém. Ele quer ser o teu bom pastor, o meu bom pastor. Sabem, esta declaração de Marcos, de que a multidão era como um rebanho sem pastor, tem como objetivo demonstrar que Jesus era o pastor prometido de Deus. Jesus era aquele de quem os profetas falaram e anunciaram. Ele era o aguardado, Ele era aquele que vinha cuidar de Deus. O facto de Jesus sentir compaixão e de imediatamente tentar responder às necessidades do povo, revela que Ele mesmo reconhecia que Ele era o bom pastor e que Ele veio para dar a vida pelas ovelhas. Ele veio para amar as ovelhas. Irmãos, e se Jesus
veio para dar a vida pelas ovelhas, não cuidará dele, ou não cuidará ele de todas as outras nossas necessidades? E sabem, o mestre sabia que a maior necessidade do rebanho, antigamente e hoje, a maior necessidade do rebanho, antigamente e hoje, é conhecer quem ele é. É conhecer quem é o seu pastor, é conhecer quem é o Pai, é conhecer quem é Deus. Por isso Jesus começou logo a ensinar-nos muitas coisas. Irmãos, quando nós vimos ao culto, temos de ter noção disto, que a nossa maior necessidade é conhecê-lo a Ele. Por isso Ele quer trazer-nos para o descanso e por isso Ele quer ser o nosso bom pastor. Deus começou a ensinar-lhes, Sabem? Começou a alimentar a alma deles. Glória a Deus. Começou a alimentar a alma. Eu sei, a gente gosta de alimentar a barriga. Quem é que gosta de alimentar a barriga? Amém. Eu não sei, estou a falar disso, se calhar porque hoje ainda não consegui comer assim nada de jeito. Se calhar por isso. A gente gosta de alimentar a barriga. Sim ou não? Amém. Mas Jesus está mais interessado em alimentar a nossa alma. Claro que Ele não quer que a gente morra de fome. Bem, a gente até tem umas reservas jeitosas, por isso não morremos de fome. Não é? Mas Ele quer alimentar a nossa alma. E Ele começou a cuidar dos espíritos de cada um deles, da sua vida espiritual. Antes de cuidar do corpo, Ele queria cuidar do rebanho, da necessidade espiritual do rebanho. Os outros evangelhos dizem que Jesus curou a muitos deles das suas doenças físicas. Jesus fazia isso muitas vezes. Diz que libertou também muitos que estavam oprimidos pelo diabo. Antes de cuidar do corpo, Jesus quer cuidar da alma. Aleluia. Quer cuidar da nossa necessidade interior. Então, em primeiro lugar, Jesus quer suprir a nossa necessidade de descanso. Amém? Amém? Em segundo lugar, Ele quer suprir a nossa necessidade de termos um bom pastor e de recebermos o seu ensino. Depois, Jesus quer suprir a necessidade que nós temos de compaixão, de cuidado, de fé dos discípulos. Jesus queria dizer, olha, vocês discípulos precisam de ter compaixão. Vocês discípulos precisam de cuidar das ovelhas. Vocês discípulos precisam de ter fé. Porque, irmãos, Jesus sabia que Ele ia partir e seriam os seus discípulos que iam cuidar do rebanho. Sim ou não? Amém. Ele ia partir. E ia confiar o rebanho a quem? Aos discípulos. Os discípulos. Ele disse, olha, os meus discípulos já descansaram, mas eles agora precisam de aprender a terem compaixão pela multidão. Não posso só ser eu que tenho compaixão pela multidão. Não posso só ser eu que tenho desejo de cuidar da multidão. Não posso só ser eu que tenho fé para saber que Deus pode suprir as necessidades da multidão. Os discípulos também precisam de aprender isso. Eles precisavam crescer na compaixão. Eles precisavam crescer no cuidado pastoral pelas ovelhas, no cuidado do rebanho do mestre. Eles precisavam. Porquê que eu digo isto? É porque eu vejo que a preocupação dos discípulos era mandar a multidão embora para que eles encontrassem pão por eles mesmos. Vocês leram? Diz que eles vieram ter com Jesus. Jesus, já é tarde. Está na hora da gente descansar, da gente ir comer o nosso farnel. E está na hora da multidão ir à vida deles, para ver se eles vão cuidar da barriga, para ver se eles vão cuidar de encontrarem pão, de encontrarem alimento. A preocupação deles era enviar as multidões para encontrarem pão. A de Jesus era diferente. Era de dar-lhes de comer. Amém? Amém. Mas vem a diferença. Os discípulos dizem, olha, vão à procura de comer. E Jesus diz, a minha preocupação é dar-lhes de comer. Vocês querem que eles vão à procura de comida. Eu quero ser o pão deles. Eu quero alimentá-los. Os discípulos tinham ainda uma visão muito limitada acerca da forma como Jesus agia, como o seu coração se movia. Irmãos, nós precisamos conhecer como é que Jesus se move, precisamos conhecer o coração dele, porque só assim é que vamos ajudar os que estão à nossa volta, só assim é que vamos ser representantes do bom pastor àqueles que nos rodeiam, só assim é que nós vamos ser discípulos dele. Os discípulos precisavam de aprender. Estavam num lugar deserto, a hora tinha adiantado, já era tarde. Para os discípulos o melhor era enviar as multidões para as suas casas. Até porque o tesouro da comunidade, a conta bancária da igreja dos 12 não tinha condições para abarcar com o jantar para aquela tropa toda. Não estão cá? Amém. Estão cá ou não? Eles começaram a fazer contas, mas Jesus... as ofertas e os dízimos deste mês não dá para dar de comer a esta gente toda. Nem para nós os 12 dá. Como é que vai dar para esta gente toda? É melhor a gente despachá-los para casa, que eles vão cuidar da vidinha deles. Também nós, muitas vezes como igreja,
muitas vezes, reagimos como os discípulos. Não estão cá ainda? Amém. E agimos como os discípulos. Só vemos as dificuldades, só vemos as carências, só vemos os obstáculos. É por isso que limitamos a nossa ação. Quando nós só vemos os problemas, os obstáculos, as dificuldades, nós ficamos limitados, porque temos medo de avançar, temos medo de fazer alguma coisa, temos medo de ir além das nossas capacidades, desenvolvemos uma visão limitada e não servimos as pessoas como Jesus desejaria, não fazemos pelas pessoas aquilo que Ele fez. Muitas vezes não experimentamos os milagres de Deus por causa da nossa visão e da nossa fé limitada em relação àquilo que Deus pode fazer. Aleluia. Precisamos de enviar mais um missionário. Pastor, mas não temos dinheiro. Precisamos, sei lá, comprar uma casa de oração. Não temos dinheiro. Precisamos disto, daquilo, aquilo outro. A nossa visão é limitada. E não aprendemos a depender do cuidado de Deus. Não aprendemos a depender da graça de Deus. Se calhar Deus está-te a dizer, olha, abençoa aquela pessoa, cuida daquela pessoa. Mas não tenho para mim, quanto mais para o outro. E não aprendemos a receber de Deus para a nossa vida. Sabem, o problema desta solução, mandar a multidão embora, é que essa solução afastaria a multidão de Jesus. Sim ou não? Se eles a mandassem embora, a multidão ia e ficava longe de Jesus. Ficava longe da presença dele. E Jesus quer trazer a multidão para perto dele. Aleluia. Jesus, em vez de despedir as pessoas, em vez de afastar as pessoas, deseja intervir na nossa vida. Deseja intervir na vida das pessoas. Deseja suprir as necessidades que elas têm. Irmãos, nós temos que arranjar todos os métodos, todas as estratégias para trazer as pessoas para perto de Jesus. Amém. Sabem? Jesus surpreendeu os discípulos. E talvez hoje Ele esteja a falar contigo também. Jesus surpreendeu os discípulos. Lançou-lhes um desafio louco. O que é que Jesus lhes disse? Dai-lhes voz de comer. Digam comigo. Dai-lhes voz de comer. Os irmãos não estão com muita fé. Eu sei que ainda não jantei, mas eu não vos vou pedir almoço, nem jantar. Está bem? Digam lá comigo. Dai-lhes voz de comer. Mas se tiverem uma picanhazinha, um bacalhau ou uma coisa assim, eu levo para a viagem. Não há problema. Dai-lhes voz de comer. Jesus. Dá-lhes voz de comer. Ainda hoje, irmãos, Jesus nos diz a nós, igreja, a mesma coisa. Também nós devemos dar de comer ao nosso mundo, aprisionado no pecado, aprisionado no mal, aprisionado na miséria. Sabem, a resposta dos discípulos é muito semelhante à nossa. É muito semelhante à nossa. O que é que os discípulos disseram? Onde é que a gente vai buscar dinheiro para dar de comer a esta gente toda? Não foi o que eles disseram? Nem 300 dinheiros, nem um ano de salário. 300 dinheiros era um ano de salário. Nem um ano de salário dá para dar de comer a esta tropa. É impossível. É muita gente. É muita gente. Nós até queríamos. Nós até queríamos fazer mais pela missão, mas não temos recursos. Até queríamos ter mais um obreiro, mas não temos dinheiro que chegue. Até devíamos fazer mais pelo próximo, mas temos outras prioridades. Não é assim que a gente fala também? Por menos é assim que eu falo. Deve ser um grande pecador, eu. Jesus quer suprir a necessidade que temos de sermos mais como Ele. Amém. Amém. Precisamos ser mais como Ele, de termos muito mais compaixão pelo mundo e de termos muito mais fé no cuidado de Deus em relação a nós, em relação à sua igreja. Irmãos, Deus sempre cuidará de nós, na medida em que nós formos obedientes a Ele. Ele não deixará de cuidar de nós. Aleluia. Não deixará. Ele vai suprir as nossas necessidades. Também nós, como igreja, temos de dar de comer às multidões. Temos, irmãos, temos que alimentá-las nas diferentes áreas da sua vida. Acima de tudo, temos de lhes dar o pão da vida. Temos que lhes dar Jesus. Temos que anunciar Jesus. Não podemos fechar os olhos às necessidades do mundo. Não podemos. Temos que ir ao encontro deles. Temos que ser também nós supridores das suas necessidades, das suas carências. Irmãos, Jesus deseja ser o supridor das nossas necessidades, das nossas carências. Primeiro, Ele quer trazer descanso. Amém? Ele quer descanso. Pois, Ele quer suprir a nossa necessidade de um bom pastor, suprir a nossa necessidade do seu ensino. Depois, Ele quer que nós, discípulos, possamos suprir a nossa necessidade de termos mais compaixão, termos mais amor, termos mais fé. E só depois, diz o texto, já estamos no versículo 38 a 42, é que Jesus resolve suprir as necessidades físicas da multidão. Certo? E quem é que Ele usou para suprir as necessidades físicas da multidão? Digam lá.
A criança, não é aí que eu quero chegar. Usou quem? Quem é que distribuiu o pão e o peixe? Discípulos. Sabem, aqueles que não tinham fé. É interessante. Porque aqueles que não tinham fé tinham vindo ter com Jesus dizendo: a gente curou os doentes, expulsamos os demónios, mas agora dizem: nem um ano de salário dá para dar de comer esta gente toda. E sabem que Jesus usa aqueles como nós, que não temos fé. Ou o irmão tem muita fé? Juntos ao clube. Juntos ao clube. Ele usou os discípulos. Sabem, a primeira coisa que devemos ter em mente é que Deus usa sempre o que nós temos. Sempre. Sempre. Agora estou a gravar, mas enfim, de vez em quando, ora, se Senhor, se tu me desse €1.000.000, eu ia abençoar muita gente, a gente ia resolver todos os problemas da igreja, íamos evangelizar o mundo. O problema é que Deus não quer usar aquilo que a gente não tem. Deus quer usar aquilo que a gente tem. Pastor, eu não tenho nada. Não seja mentiroso, que os mentirosos não entram no reino dos céus. Deus quer usar aquilo que nós temos. Ele sempre usará o que nós temos. O que nós temos na nossa mão. O que temos à disposição, ao nosso alcance. Por isso Jesus perguntou aos discípulos: o que é que vocês têm? Quantos pães é que vocês têm? O que é que há por aí? Quais são os recursos disponíveis? O que é que eu posso usar? O que é que vocês têm para repartir com os outros? O que é que o irmão tem para repartir com os outros? Não me responda, pense só. O que é que nós temos? Por mais modestos que sejam os nossos recursos, por mais modestos que eles sejam, Jesus pode tomá-los e torná-los adequados à necessidade que está à nossa frente. E o que Ele exige é que nós possamos dedicar a Ele, consagrar a Ele aquilo que nós temos. Irmãos, quando nós chegamos a Jesus, nós confessamos que a partir de agora nós pertencemos a Ele. Tudo o que somos, tudo o que temos é dele. Ele é que é Rei e Senhor sobre a nossa vida. Então está na altura de nós aplicarmos e pormos em prática isso. O que é que vocês têm? O que é que vocês têm? O que é que está aí à mão para Jesus, irmão? Aquelas pequenas provisões, aqueles 5 pães, aqueles 2 peixes, eram mais do que suficientes para alimentar uma multidão inteira. Uau! 5 pães e 2 peixes nem davam para os 12, ou acham que davam? Não. Eu pelo menos imagino o Pedro como um rapaz que comia assim bem. Eu imagino. Vocês não imaginam? O Judas, não sei, que ele não gostava de gastar dinheiro, devia ser forreta. Que ele gostava de pôr o dinheiro no bolso, etc. Mas acham que 5 pães e 2 peixes davam para aquela gente comer? Não dava. Mas Jesus pode tomar o pouco que nós temos e torná-lo suficiente para responder às necessidades da multidão. Amém. Jesus, como anfitrião daquele banquete, diz que pegou nos pães, pegou nos peixes, e o que é que fez? Diz que abençoou-os. Agradeceu ao Pai a provisão que lhes tinha dado. Eu acho que os discípulos estavam a olhar para Jesus e dizer: Jesus, agora é que Jesus perdeu a cabeça. Como é que ele está a agradecer ao Pai pela provisão? Como é que ele está a dizer para a gente sentar a multidão de 100 em 100, de 50 em 50? Agora está a orar e a abençoar isto. Que é isto? Que loucura! Que loucura! Jesus olhou para o céu, olhou para o Pai, que é a origem de todas as dádivas, todas as coisas que podemos receber, e a seguir Ele partiu o pão. Como mais tarde, irmão, como mais tarde, Ele mesmo seria partido para a provisão de toda a humanidade. Aleluia. Partiu o pão. Mas o pão mais importante que Ele queria partir era Ele mesmo. Nós, porque o pão físico pode saciar o nosso corpo, mas o pão que nós precisamos é do pão do céu, que vai responder à nossa alma. Diz que Ele partiu o pão. E o que é que Ele fez com o pão? Digam lá. O que é que Ele fez com o pão? Distribuiu a quem? Aos discípulos. Ele não deu o pão à multidão, pois não? Ele chamou os 12. Venham cá, meus amigos. Vocês queriam mandar esta tropa toda embora, queriam mandar. Venham cá. Diz que Ele partiu o pão e deu-os aos discípulos. Porquê? Porque os discípulos precisavam ser os instrumentos do milagre de Deus. Aleluia. Eles precisavam. Os discípulos deviam receber de Jesus. Ouçam bem. Os discípulos precisavam receber de quem? De Jesus. E deviam ter fé suficiente para repartir com a multidão. Vejam, Jesus disse: olha, Pedro, anda cá. Toma lá um pedaço de pão, toma lá um pedaço de peixe. Estás a ver ali aquela mesa de 100? Hoje, avança.
Nem para mim está, Jesus. Acho que vou fugir. Eles vão me linchar, vão me matar. Nem para mim. Pedro, avança! Vamos lugar? Estão bem dispostos vocês. Estão bem dispostos porque não são vocês que estão lá no lugar do Pedro. Avança! E ele avançou. Avançou. Sabe, irmão? Deus deseja abençoar as nossas mãos. Mas Ele só pode abençoar se elas estiverem abertas. Amém. O nosso problema é que muitas vezes elas estão fechadas. Lá no Brasil diz que são o pão duro, não é? Mão de faca. Se ela estiver fechada não dá. Mas diz que ele tinha as mãos abertas, ele recebeu de Jesus. E o que é que ele fez? Ele deslocou-se à multidão de 100. Imaginem eu aqui só com uma carcaça para vocês todos. Vocês estão a imaginar? Nem é uma baguete. Uma baguete não dava para 2 ou 3. Mas um pãozinho pequenino. Ó, linha, anda cá, rapaz. Anda cá, toma lá. Ainda sobrou qualquer coisa. Toma lá, toma lá, toma lá, toma lá, toma lá. Sabe o que é que isto nos ensina, irmãos? Enquanto nós repartirmos aquilo que Deus nos dá, Ele não deixará faltar na nossa mão. Era o que Jesus queria ensinar aos discípulos. Era o que Jesus queria falar com eles. Jesus, irmãos, é a fonte, é a origem do milagre. Sem dúvida. Mas os seus discípulos foram os instrumentos. Foram as mãos que levaram o milagre à humanidade. Jesus é o pão da vida. Mas foram os discípulos que anunciaram que Jesus é o pão da vida. Jesus ainda hoje é aquele que faz milagres. Ainda hoje é aquele que cuida de nós. Mas nós somos os instrumentos que Ele quer usar. Para que os milagres se tornem visíveis. Nós ainda hoje, irmãos, temos que ir a Jesus. Não era o pão que Pedro tinha lá no bolso. Era o pão que ele deu a Jesus e que foi a Jesus buscá-lo. Temos que ir a Jesus, a fonte do suprimento divino, a fonte de toda a suficiência divina. Temos que ir a Ele para sermos seus instrumentos, para levarmos os milagres às multidões. Deus, irmãos, escolheu operar no mundo. Deus escolheu operar no mundo, usando as suas testemunhas. Usando a ti, usando a mim, usando a cada um de nós. Lembra-te que enquanto repartires aquilo que Deus está a colocar nas tuas mãos, não vai faltar para ti e não vai faltar para a multidão. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, eu conheço muitas igrejas que vivem na miséria e são miseráveis porque querem guardar só para eles. Querem guardar só para eles. Nem chega para eles, nem chega para a multidão. Mas quando nós repartimos aquilo que Deus dá, e quando nós distribuímos aquilo que Deus dá, e quando nós queremos chegar mais longe, queremos levar o Evangelho mais longe, queremos anunciar o Evangelho, não vai faltar para nós, nem para a multidão. Aleluia. Glória a Deus. O texto diz-nos que toda a multidão era composta de 5.000 homens. 5.000 homens. 5.000 homens. Acho que os irmãos já perceberam que as mulheres têm mais fé que os homens. Ninguém disse amém, nem as mulheres. Amém. Se vocês vão às igrejas, a maior parte delas são compostas mais por mulheres do que por homens, sim ou não? Amém. Não sei porquê, elas são mais sensíveis às coisas espirituais. Não sei porquê. Quando chegar lá ao céu, vamos zangar com o Senhor. Não. Se havia lá 5.000 homens, muito provavelmente haviam, sei lá, 10.000 mulheres. O que é que acham? Talvez. 15.000, provavelmente. Até porque as estatísticas dizem que há 7 mulheres para cada homem. Por isso, se calhar, estavam lá 5.000 homens e 35.000 mulheres. Não sei! O que eu sei é que aquela gente tinha muitos filhos. Eram mais ou menos 5 como algumas famílias aqui de Roubaix. Aleluia, glória a Deus. Ele era 5, 6, 7. Aleluia! Já imaginaram? 5.000 homens, sei lá, 10, 15.000 mulheres. E imaginem que eles levaram 3 ou 4 filhos cada um. Vocês conseguem imaginar a multidão? Uau! Diz que eles não se limitaram a comer uma migalhinha. A gente vem à ceia, para a semana a gente vai fazer a ceia do Senhor. A gente compra assim uma baguete pequenina e partimos e dá uma migalhinha para cada um, não é? E quase sempre ainda sobra. Quase sempre ainda sobra. A minha filha gosta muito de ir comigo ao culto de ceia, depois no fim diz que pode comer o resto do pão. E como aquele pão não é sagrado, a gente pode comer à vontade. Não há problema. É uma migalhinha. Não. O texto diz que eles comeram e comeram até ficar saciados, fartos, diz aqui a minha versão. Irmãos, ficar farto é dizer que já não cabe mais nada. Sim ou não? Quando vocês vão à casa do Júnior, ficar farto é um peixe deste tamanho logo, ele não faz por menos. Para o senhor, irmão Júnior, ficar
ficar satisfeito. Comeram enquanto desejaram. Comeram enquanto quiseram. Isso leva-me a uma última ideia que o texto nos deixa. É que Jesus quer suprir a necessidade de confiança, de dependência dos discípulos. Jesus quer que nós sejamos capazes de confiar nele. Jesus quer que nós dependamos dele. Irmãos, nós temos que aprender a confiar no Senhor. Temos que aprender a depender dele. Temos que aprender a entregar a nossa vida, o nosso caminho, o que somos, o que temos, a ele. A ele. Os discípulos, irmãos, precisavam de aprender a confiar mais no Mestre. Sim ou não? E precisavam aprender a depender do seu cuidado. Quantos discípulos de Jesus temos aqui? Aleluia! Alguns que ainda têm que se converter. Não faz mal. Hoje ainda vai a tempo. Hein? Ainda vai a tempo. E nós também precisamos de aprender a confiar nele. Precisamos de aprender a descansar nele, a depender dele. Porquê que os discípulos precisavam tanto disso? É que no futuro dos seus ministérios, muitas seriam as vezes em que eles se encontrariam em situações difíceis. O que é que acham? Muitas seriam as vezes. Muitas seriam as vezes de necessidade. Muitas seriam as vezes em que eles teriam que depender absolutamente de Deus. Muitas seriam as vezes que não havia haver pão para comer. Muitas seriam as vezes que não iam ter uma casa para dormir. Muitas seriam as vezes em que iam ser perseguidos, maltratados. Eles tinham que aprender a depender dele. Eu sei, irmãos, para nós que vivemos aqui na Europa, que até dizemos que somos pobres, somos mentirosos, porque a gente somos ricos, somos muito abençoados. Muito. Não sei, quem de vocês tem um carro com 4 rodas? Alguns que já têm com 3. Quem é que tem um carro com 4 rodas? Não sejam mentirosos. Irmão, 90% da população mundial não sabe o que é isso. Os irmãos estão cá? Não sabe o que é isso. Quem é que tem água em casa para tomar um duche de água quente mais logo daqui a bocadinho? Diga lá, quantos? 90% da população mundial não sabe o que é isso. Somos ricos, somos abençoados, somos prósperos. E por isso temos tanta dificuldade em confiar em Deus, em descansar em Deus. Os irmãos estiveram aqui com a nossa missionária Patrícia e o seu querido esposo lá no Equador. Aquela gente confia em Deus todos os dias. Porque às vezes o frigorífico está vazio, está mesmo vazio. Para nós o problema não é o frigorífico estar vazio, porque a gente depois tem o cartão... Carte Blue, cartão multibanco, e a gente vai comprar mais umas coisas. O problema deles é que o frigorífico está vazio e a carteira também. E os crentes são pobres. Têm que confiar em Deus. Têm que depender de Deus. Na nossa sociedade, irmãos, habituámos a depender excessivamente de nós. Da nossa capacidade, dos nossos talentos, da nossa sabedoria, daquilo que o dinheiro pode comprar, e muitas vezes esquecemos que Deus é suficiente para nós. Deus é suficiente para nós. Ele é que é o verdadeiro provedor. Irmãos, nós temos que perceber que aquilo que importa para nós, aquilo que nos satisfaz é Ele. É Ele. Porque senão nunca estamos satisfeitos. Já repararam? Nunca estamos satisfeitos. Saiu o iPhone 5, depois o 6, agora já saiu o X, é assim um grande, a seguir não sei o que é que vai sair, e os mais velhos não sabem o que é isso, mas a rapaziada nova já está a dizer, eu quero um desse. Ainda há 6 meses compraram um, mas já querem outro, porque nunca estamos satisfeitos. Nunca. Porque quem supra as nossas necessidades é Ele. Não é a minha mulher que vai suprir as minhas necessidades. Não são as minhas filhas, não é a conta bancária, não é o carro, não é a casa. É Ele! É Ele! Aleluia! É Ele! Deus é suficiente. Cada um dos discípulos, recebeu muito mais do que aquilo que deu ao Senhor, ou não? Amém! Glória a Deus. Eles no princípio não tinham nada. Não tinham nada. Não tinham fé sequer. Sem muita fé, deixaram que Deus usasse as suas mãos para distribuírem o milagre divino. Vejam, no princípio tinham 0. Foram à procura do que é que havia. Encontraram 5 pães e 2 peixes. Que até nem eram bem deles. Mas eu tenho encontraram aquilo que havia. Trouxeram a Jesus. Deixaram que as suas mãos fossem usadas por Deus. E diz que no fim, cada um deles recebeu um saco cheio, um cesto cheio de alimento. Uau! Não tinham nada, encontraram pouco, e diz que no fim, não é por acaso, irmãos, que sobraram 12 cestos, o irmão acha que foi por acaso. Cada um deles levou um pedaço de pão para distribuir. E cada um deles teve que ir recolher os restos de onde ele distribuiu.
e diz que sobraram 12 cestos. Eu não sei qual é o tamanho dos cestos. Não sei se era um cestinho assim, não sei se era um cestinho assim, se era um cestinho assim. Seja como for, trouxeram muito mais do que aquilo que eles deram. Muito mais do que aquilo que eles deram. O que eles recolheram, era muito mais do que aquilo que eles tinham no início. Muito mais. E esses restos eram testemunho da generosidade de Deus, do poder de Deus, da bondade de Deus. Eu tenho experimentado isso na minha vida. Mas às vezes nós damos o pouco que temos, investimos o pouco que temos. Deus nunca deixará de cuidar das nossas necessidades. Ele vai suprir, Ele vai abençoar, Ele vai responder, Ele vai cuidar de nós, Ele vai. Aprendemos com este texto, irmãos, com esta passagem, que se descansarmos em Deus e se dermos de comer às multidões, nunca nos faltará provisão divina sobre a nossa mesa. Nunca. Aleluia. Nunca. Eu tive o privilégio de conviver com uma santa mulher de Deus, com o seu marido e com ela. Alguns irmãos talvez ouviram falar o pastor Ribeirinho e a sua esposa irmã Júlia. Ele era Ribeirinho, que era assim muito pequenino. Teve 12 filhos. E ele foi um dos primeiros pastores lá em Portugal. Dos primeiros, estamos a falar há 70 anos, há 80 anos atrás, no começo da igreja. Ele e a sua esposa. E naquele tempo privar-se de ter filhos era pecado. Então aquilo eram 12. Eram 12. Os irmãos estão a rir. Aleluia. Glória a Deus. Ainda bem que eu só tenho 2. E já me dão muitas dores de cabeça. 12 filhos. Foram aqueles que iam aparecendo para comer lá com eles. Irmãos, e naquele tempo a igreja era tão pequenina. Os recursos não existiam. E aquela irmã contava muitas vezes que fazia uma panela de sopa no primeiro dia da semana. No primeiro dia da semana. E que a sopa só acabava quando voltava a ter legumes. Vamos jogar? Só acabava quando voltava a ter legumes. Se não havia, durava 1 dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias, 5 dias, 6 dias, 7 dias. Diz que quando foram pastores no Algarve, numa determinada região, diz que a vizinha do lado era peixeira, mulher de pescador, e não gostava nada deles, não gostava nada dos protestantes, nada. Falava tão mal. Mas muitas vezes, quando ela já não tinha nada para comer em casa, vinha a vizinha que não gostava deles, que falava mal deles, batia à porta e dizia: filho, hoje o meu marido foi tão abençoado, a pesca deu tanto, ele não conseguiu vender sequer aquilo que pescou, porque era tanto. Olha, está aqui um cesto cheio de peixe, lá para os seus filhos. Amém. Deus vai cuidar de nós. Deus vai cuidar de nós. Conta-se a história de uma crente. Se calhar vocês já ouviram esta história de uma crente que estava orando. Ela vivia lá no meio dos macumbeiros, dos bruxos, dos feiticeiros. E ela estava a orar a Deus. Deus, não tenho nada para comer, não tenho nada cá em casa. Deus, socorre, uma coisa está difícil. E diz que o bruxo que viria ao lado ouviu. Disse: não vai ser Deus que vai responder, vai ser o diabo. Vai ser Deus. Então mandou o criado dele: vai lá ali à loja e compra tudo. E vai lá e bate à porta dela e vai-lhe dizer assim: olha, o diabo veio responder à sua oração. Foi, bateu à porta e disse: olha, o diabo mandou-me para trazer isto para si. E ela olhou para ele e disse: glória a Deus. Até o diabo está sujeito a Deus. Até o diabo responde à tua oração. E quando nós pomos o pouco nas mãos de Deus, Deus não vai faltar. Deus vai suprir as nossas necessidades. Quando distribuímos o que temos, irmãos, Deus não pede que a gente distribua aquilo que não tem. Cuidado. Porque há para aí uns camaradas que andam a brincar com a fé. Olha, tu traz, é só notas de 500, se for de menos eles não aceitam. Traz o que tens e o que não tens. E faz. Não, irmão. Deus não pede isso. Deus pede que nós confiemos a Ele no que temos. Quando nós trazemos o que temos, o Senhor não nos deixará de mãos vazias, mas vai multiplicar aquilo que nós estamos a pôr ao seu serviço. Os homens trouxeram a Jesus o que tinham. E Jesus fez o resto. Amém? Amém. O que eles tinham era suficiente para aquela multidão comer? Não! Mas o que eles tinham na mão de Jesus era suficiente. Aleluia. Claro! Aleluia. Claro que era. Tendo Jesus connosco, irmãos, nada nos será impossível. Nada! Nós temos é de estar disponíveis para trazer a Jesus o que temos. O resto Ele vai fazer, Ele sempre fará muito mais abundantemente do que nós somos capazes de pedir ou imaginar. Amém. Diz a sua palavra. Amém.
Irmãos, para que a dimensão do milagre fique bem registada, fica lá registada, Marcos termina o relato dizendo, sublinhando, que aqueles homens que comeram dos 5 pães e dos 2 peixes foram 5.000 homens, mais as mulheres, mais as crianças. Era uma quantidade de gente incrível. Marcos diz, eu quero que vocês saibam que o milagre foi grande. Eu quero que vocês saibam que o milagre foi gigantesco. O milagre foi incrível. Nós, irmãos, não nos devemos admirar por Jesus ter feito tal milagre. Não devemos. Se Ele é Deus Criador, o que é que existirá de impossível para Ele? Vejam que Marcos começou por dizer que Ele é o Deus Criador, lá no capítulo 1. Se Ele é o Deus Criador, o que é que será impossível para Ele? Os discípulos e nós, precisamos aprender a confiar e a depender mais do nosso Divino Mestre. Amém. Quando fizermos assim, irmãos, Ele não só vai suprir as nossas necessidades, mas Ele vai usar-nos a nós para suprir as necessidades daqueles que nos rodeiam, daqueles que estão à nossa volta, daqueles que precisam da intervenção dEle. Lembre-se, Jesus é o supridor de todas as nossas necessidades. Em primeiro lugar, precisamos de descanso. Precisamos estar com Ele, precisamos estar perto dEle, precisamos estar junto dEle. Ele está mais interessado em nós do que naquilo que nós fazemos ou temos. Mas Ele também quer suprir a necessidade que a multidão tem. Qual é a necessidade desse mundo? Qual é a necessidade da nossa salvação? É pão? Não! Em primeiro lugar é de um pastor. Aleluia. E é de conhecê-lo a Ele, de conhecer o seu ensino. Então Jesus quer suprir essa necessidade. Ele também, irmãos, quer suprir a nossa necessidade. A nossa, de compaixão, de cuidado, de fé. Nós que somos seus discípulos precisamos ser mais parecidos com Ele. Precisamos mover-nos de íntima compaixão. Precisamos ver as necessidades do mundo. Precisamos ter fé. Vamos ter fé. E depois, Ele quer suprir as necessidades físicas da multidão. Ele quer. Mas Ele vai fazer isso, irmãos, usando-nos a nós. Glória a Deus. Amém? Amém. Mas claro, Ele podia fazer chover pão do céu. Podia ou não podia? Podia. Ele fez durante 40 anos no deserto. Mas Ele prefere usar-nos a nós. Ele prefere usar-te a ti, usar-me a mim, usar a cada um de nós. Porquê? Porque quando nós fizermos isso, Ele vai suprir a nossa necessidade de confiança, de dependência nele. Ele sempre vai cuidar de nós. Ele sempre vai responder às nossas necessidades. Ele sempre vai responder àquilo que nós precisamos. Não sei, irmão. Não sei. Qual a necessidade que trouxeste contigo nesta tarde? Não sei. O que eu sei é que Ele está cá connosco. Aleluia. Ele está cá. E nós também estamos. Não é? Ele está cá e nós também estamos. Vamos ficar em pé. Vamos dizer adeus aos nossos amigos aí do mundo virtual.